nessa busca do belo, onde ele é mesmo menos assim aparente. Então, palavras se fazem presentes como metrópolis, entropia, caminhar, transurbância, autoconhecimento e o belo. Agora em silêncio, respirando, vamos observar as imagens a seguir. As pisadas na Tanzânia, 2 adultos e 2 crianças deixaram essa primeira marca humana. Eles eram bípedos, caminhavam eretos e o arco do pé estava já desenvolvido. Estamos falando de 3.600 milhões de anos. Quando passamos à segunda imagem, quando nós lemos a história da arte, desde a elevação desses menires, passando pelo Egito, a Grécia antiga, até os artistas da land art ao longo dos tempos, o caminhar produziu arquitetura e paisagem. E essa prática foi quase completamente esquecida pelos próprios arquitetos, mas foram reativadas pelos poetas, filósofos e os artistas, capazes de ver o que não existe e fazer surgir algo a partir disso. Jim Denevan, com um simples pedaço de madeira, desenha sozinho enormes padrões geométricos nas areias da praia, na terra e na neve, e deixa suas obras à mercê da fúria do mar e do vento. O projeto Megalotropia apresenta 3 momentos: antes da pandemia, durante a pandemia e um hoje, 30 de agosto de 2023. Esse termo, essa palavra, transurbância, igual que esse recorrido errático, a transurbância é uma espécie de pré-arquitetura da paisagem contemporânea. O objetivo do Carriere, no seu livro, foi desmentir qualquer imaginário anti-arquitetônico desse nomadismo e, por ende, desse andar. O menhir viria a ser esse primeiro objeto da paisagem, a partir do qual se desenvolve a arquitetura, precede dos caçadores do Paleolítico e dos pastores nômades. Aqui, à nossa direita, a Pinacoteca do Estado, com os estudantes em concentração. Considerando alguns textos escritos agora pelo Carlos Felipe, que está hoje aqui presente também, do projeto Megalotropia, em 2009 ele observa essa obra do Di Cavalcanti, que fica nesse conhecido triângulo do Oscar Niemeyer. Está na rua José Bonifácio, no cruzamento com a rua Quintino Bocaiúva. As pessoas talvez não percebam. Ela vai se desgastando com o apoio dos pés ali do lado direito.
Nessa imagem que vemos aqui, um momento que aqui fechou, preciso colocar aqui. Desculpe. Temos uma instalação atual do Finnegan's Wake, do Anselm Kiefer, em Londres, e aparece como a contribuição ao texto do Carlos Alberto Felipe Caff, N-40, que descreve um passeio fotográfico pela cidade. Na esquina da Campinas com a Paulista, admiro as linhas do Palacete Jaime Loureiro Ferreira. Vida de dentro não vem. Deixo-me levar pelo movimento da exímia serrareria que cinge o casarão. O segurança me manda circular. E assim aprendo que fotografia implica certo risco. Meses depois, o trovão. Ba, ba, da, ga, ba, 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 ba. Não. Desta vez não é o pedreiro Finnegans caindo da escada. O estrondo na calada da noite faz a cidade acordar de sobressalto. O inescrupuloso Mr. Imper ataca novamente. Informam as rádios pela manhã. Repetindo o passado e o devir, o palacete implode sobre si mesmo. Dinamites sorrateiras são implantadas em suas entranhas para impossibilitar seu tombamento pelo patrimônio histórico. A memória da cidade fica sem amanhãs. Holocausto por Liberdade, por Márcia Abos, do projeto também Megalotropia aqui presente, em uma variação número 1. Sonho de Liberdade, a escultura do Domênico Calabrone ocupa desde 2016 o local onde ficava o pavilhão 9 da Casa de Detenção do Carandiru, que abrigava em torno de 2.500 detentos de uma totalidade de 8.000 do presídio. Ali, em 1992, ao menos 111 presos foram assassinados por policiais numa barbárie que ficou conhecida como o Massacre do Carandiru, a maior da história prisional brasileira. Márcia continua. Um poema escrito nas pedras, encravadas no chão de terra, desenha um círculo. A poesia emoldura o que virá a ser uma árvore frondosa. Espero. O menino. Aqui estão os mortos. Eu não, disse Márcia. É um poema escrito nas pedras. Você sabe ler? Menino acena que sim com a cabeça. Eu. Então pode andar ao redor dele lento. A tia do menino me cumprimenta. A poetisa e historiadora Rita Alves. Novamente a poesia saiu do suporte livro de forma duplamente libertadora, criando um antagonismo linguístico. Ora procurei usar termos da prisão com um sentido antagônico, de modo a me apropriar inversamente do significado, rompendo o conceito dos signos algemas, grades, amarras, confinamento, vigilância, limitação, muros. Enfim, instalando signos entre ruínas da prisão, criando a possibilidade da libertação através da palavra.
CRD, Centro de Referência da Dança. A gente passa nessa vida como canoa em água funda. Passa, a água bole um pouco e depois não fica nada. A gente passa, o vídeo criado está no vídeo do YouTube. Assim que eu vou em direção ao centro da cidade de São Paulo e encontro a Praça Ramos. Lá está o CRD, o Centro de Referência da Dança, da Prefeitura de São Paulo. Um dos estudantes me convidou para acompanhar uma intervenção urbana, realizada na quinta-feira, 7 de junho de 2018, no horário das 14h30. No cotidiano de São Paulo, começam a sua prática urbana, dos diversos eixos na área de formação, a um circuito de afetos, que propõe um programa de formação em dança e amplia a ideia de formação, além das técnicas estéticas e danças com a qual nos afinamos. Presença. O estado de presença me leva a imaginar um primeiro gesto-movimento na dança. Seria uma experiência morfológica do movimento, com que esse gesto gráfico, de alguma maneira, se manifesta no escrever, traçar, mostrando o passo de uma substância sobre um suporte. Nesse caso, o chão? Sim, precisamos de um suporte para viver tempos de relação, em relação ao nosso entorno, ao nosso corpo, respeitando as leis do vivente. Em 2 encontros realizados recentemente e com muita humildade, como iniciante, onde participamos de 12 encontros, onde a mediação foi realizada pela Maria de Mello, a interlocução pela Vitória de Barros. Então, dizendo, existindo, dizer, ser posto à vida e diante de si, deixar aparecer, deixar ver e deixar ouvir. Heidegger se apresenta em projetos como um pensador que orienta na existência, a experiência do Dasein nessa complexidade. Dasein só acontece quando há uma compreensão do ser. Cada projeto novo em movimento exige esse ouvir sutil, em presença, deixando de separar o ôntico do ontológico. A possibilidade de uma clareira surgir, chegando à experiência, à sacralidade da vida como ela é. No segundo momento de Você na Cidade, a Cidade em Você, houve uma pesquisa com 130 participantes sobre os temas a seguir pesquisados: emoções durante a pandemia, espaços urbanos mais valorizados, dificuldades e novos aprendizados, comportamentos que vieram à tona, fontes de informações mais utilizadas, sair da cidade ou investir nelas, prioridades para revitalizar os centros urbanos, agravamento das desigualdades e busca do bem comum, atividades na cidade no pós-pandemia. As cores se apresentam e as pessoas se expressam. Escolhi um verde escuro para lembrar-nos que temos muito, mas que não estamos podendo usufruir. Na minha vizinhança, tenho o privilégio de contemplar o azul do céu quase todos os dias.
Este cinza representa a opacidade do espaço urbano onde vivo. Parece que a vida perdeu o brilho. Matizes que representam o pôr do sol das tardes vistas da minha varanda. A natureza parece mais exuberante agora que estamos reféns dela. Quando mudo para baixo, tenho que dizer aqui o próximo. Aspirações pós-pandemia. Passear pelas ruas e parques sem medo de encostar em pessoas. Olhar a arquitetura da minha cidade com carinho. Fazer um churrasco e confraternizar com os meus amigos. Aproveitar os espaços públicos e culturais. Gostaria de ver todos na rua se abraçando. Ir a um jogo do Corinthians. Ajudar os moradores de rua. Consumir menos. Promover a sustentabilidade. Celebrar a vida e seus recomeços. Hoje, se desejamos caminhar, sim, megalotropiando no ar livre, em pensamentos. Deambulantes, nos libertamos e conseguimos sair da caverna de Platão? Tente mover o mundo. O primeiro passo será o mover a si mesmo. 360 graus. Imaginemos que estamos de pé e conseguimos fazer essa volta. Aqui, o Leandro Naniel, nessa fotografia panorâmica, na Pampulha. Ali sabemos que está o arquiteto Oscar Niemeyer, que diz: a vida pode mudar a arquitetura. No dia em que o mundo for mais justo, ela será mais simples. Podemos aqui observar uma cabana africana. E as cabanas africanas são redondas, mas por quê? Há uma filosofia arquitetônica africana, evoluído com a base na existência humana temporária e na vida em harmonia com a natureza e não contra ela. A esses efeitos, se desviaram dessa construção de casas que impedem elementos naturais, como o ar, a água e o vento e a própria terra circular. Quando o ar sopra contra a cabana, contorna a estrutura cilíndrica e continua a fluir. Se a água vier, ela encontra o seu caminho. Se a terra se expandir ou contrair, a estrutura mais arredondada permanece intacta. Se você ponderar isso na natureza, por que os troncos das árvores cilíndricos observados não pode deixar de nos inspirar e podemos aprender com a sabedoria nessa cultura. Sim, a vida será mais simples. O simples guarda o enigma do que permanece e do que é grande. Visita os homens inesperadamente, mas carece de longo tempo para crescer e amadurecer. O caminho do campo, de Heidegger. Nesse caminhar, quem somos nós? Sou o que faço. E um metatexto que também criamos e apresentamos em Margens Exprimíveis, no Mundo de Guimarães Rosa,
sobre as formas de um espaço sobre as palavras. Espaços de palavras que as põem em risco o que elas nomeiam, fazendo desse modo vacilar todo o aparato preciso, concreto do material a ser pintado no espaço vago, indeterminado, indefinido do interpretável. Olerê, quero ver, olerê. Diante do espelho que mira e que trata do avesso da gente, que tudo retrata, pois nada se esconde. Preciso falar? De mim o que falo? Sou meus personagens? Misturo a mistura da argila ao caulim, a barra pissário, calcário, ao de mim, ai de mim. Palavras, palavras? Dizendo quem sou, pois não sou, fico sendo. Olerê, quero ver, olerê. Tudo assim vinculado, como tal lógica, livre do peso das palavras, portanto dos corpos, livre da própria materialidade do sentido das palavras. Uma não palavra na pintura, uma não obra na própria obra. Como poderíamos crer ao pensar no silêncio, que se segue a todo discurso, ou nos espaços brancos que pontuam a fala, como o dito ou expresso, sem obrigatoriamente dever ser. Olerê, quero ver, olerê. Ser trans, quem somos nós, sou o que faço, essa visão transdisciplinar que nos acompanha e que ela é realmente muito lenta dentro do nosso caminhar nessa existência. Como seria um caminhar e parar transdisciplinar? Quem somos nós? O que foi se mostrando? Sou o que faço na Civics Trans-D, nação concreta, incluindo cada um de nós no seu habitat, cidades, povoados, ilhas, montanhas, o ermitão no meio em que vivemos? Caminhar, parar, linguagem. Se estamos parados, é porque antes estávamos andando. No caminhar, mas também no pesquisar, aquilo que não podemos é no proceder, perder alguma coisa ao lado do percurso. Se para seguir nosso rumo não demos a justa atenção no chamado dos desvios, que nos pusemos em condição de não caminhar e parar. Comenta Carriere que muitas dessas palavras com o tempo, e isso ocorre conosco também, mudaram seu significado, sentidos, desgastaram-se, ou foram consumidas por usos impróprios. Mas aconteceu também que outras, antes insignificantes, tornaram-se, ao contrário, importantes na minha prática, como ele diz, de artista, professor, arquiteto. Metodologia, palavra que sempre evitei, driblando com modalidade, aptidão, prática. Sempre soou para mim como algo dogmático, estático, pouco interpretável, pouco maleável. O ser sendo na existência. A temporalidade levando a sério a linguagem através do que se mostra, pensando em caminhos que estão abertos. O vazio para Heidegger não é
falta, ausência, mas um cheio onde estão todas as possibilidades como tal. K. O hieroglífico K está formado por dois braços levantados, que indica a forma como a energia divina foi transmitida pelo Deus como uma infusão dirigida de cima. Este K, que aqui está deitado, neste símbolo, é um abraço protetor. Gestos que aparecem na pré-história em civilizações muito distantes uma da outra, da África à Escandinávia. Deixo aqui as referências de tudo que foi publicado aqui no site do CETRANS, como uma possibilidade para conhecer esses documentos até a declaração do Congresso Mundial agora 2020-2021. Eu agradeço muito ter estado aqui com vocês e poder compartilhado em companhia, com pão, amassando o pão juntos. Obrigada. Obrigada, Adriana. Foi excelente, né? Muitas ideias. Eu gostaria agora de abrir, né, para as perguntas, para os comentários, para os acréscimos, né? Eu vou ler aqui o que a Maria, acho que é a Maria, porque está dizendo aqui que é um fluido, ela está dizendo belíssimas das imagens. Clamor para ir além do pensamento lógico e adentrar no pensamento meditativo, na cotidianidade e em projetos. O transdoente. Sim, estamos mais habituados a esses pensamentos qualitativos. E dentro de um nível como esse, nós ficamos nesse nível doente mesmo. Doente. Não estou dizendo doente, sim. Por isso que esse caminhar, ele vai se dando e vai se abrindo ao longo do tempo. Nós pensamos que esse caminho transdisciplinar se dá porque, de alguma maneira, conseguimos saber que existem níveis de realidade, complexidade, lógica do terceiro incluído. Mas quando nós estamos em um projeto, aquilo que nem pensamos aparece. Então, essa possibilidade de uma dinâmica triádica, ela é uma orientação. Uma vez que colocamos a mão na massa, como dizia o Niemeyer, é um amigo arquiteto, o Caruana, largar o concreto. Esse largar o concreto era colocar o concreto na obra dele, sim. Mas também, para nós, é quando nos encontramos conosco, com os outros, naquele exato momento, naquele exato instante. Adriana, estava vendo aqui, eu vou me colocar, que eu achei tão
bonita a sua apresentação, tão profunda, né? E como eu não vi os comentários, eu vou colocar esse que eu achei, eles ficaram ressoando em mim. Primeiro, assim, caminhar produziu arquitetura e paisagem, esquecidos pelos arquitetos e reativada por filósofos e artistas capazes de ver o que não existe. E outro ponto que eu acho que se liga com esse, eu não sei, eu gostaria de que você aprofundasse, que é simultaneidade em níveis permitem movimentos e possibilidades. Em relação à primeira, houve um errar. É assim, um caminhar, um Uhum, peregrinar. Então, dentro de uma visão mais fechada, aqueles menires que nós vimos, que eles representam muito. uhum, O Carriere os considera como a primeira manifestação de uma arquitetura. O que se uhum, dava em volta deles, ou seja, podemos saber, talvez, com algo que tenha sido é, escrito de uma oralidade uhum, há muito tempo atrás. Mas nós integramos isso. Ao falar de arquitetura, nós constantemente estamos imersos nessa transurbância já, urbanismo nas arquiteturas, né? Em relação a esse comentário sobre a simultaneidade, não temos essa total percepção. uhum, Quando a caverna quântica, e eu chamo desígnio, eu lia naquele momento um conto do Jorge Luis Borges, La Escritura de Dios. É um conto belíssimo, que traz inclusive a história, né? E, e num determinado momento, ele, quando consegue decifrar na pele do leopardo aquelas palavras que o conseguiria libertá-lo da prisão, ele vê esse desígnio, né? Só que ele diz: agora, como eu já sei do que tratam essas palavras, que lhe dariam esse poder para sair dessa prisão, ele já fica no silêncio. Então, quando nós estamos nessa dinâmica triádica de um projeto, fiquemos abertos para aquilo que aparece. Mas nós uhum, estamos exatamente naquele momento na experiência com pessoas. Aí deve surgir aquela escuta sensível. Nessa escuta sensível, outras possibilidades aparecem. E aí você para, mudando o rumo, porque você integra esse outro naquele instante, naquele momento. Então não tem esse passado, futuro. Há essa presença. Aqui também posso passar a palavra tanto para o CAF como para a Márcia, né, que participaram desse projeto. Sintam-se livres também para é, se expressarem com aquilo que desejarem, sim. A Mônica levantou a mão, acho que ela quer fazer alguma pergunta. Boa noite para todos, para todas. Um beijo enorme, Dri, maravilhosa a tua apresentação, como sempre. E gratidão para você e os que participaram dessa pesquisa, da qual eu fiz parte também.
eu respondi as questões que vocês enviaram. E assim, é mais uma pergunta, porque imagino que é bem complexo isso, e a pergunta seria tanto para você, como para a Márcia, enfim, os que participaram, né? Então, como vocês acham que podemos fazer para que essas percepções assim tão cheias de vida, né, tão pulsantes e ao mesmo tempo com tamanha complexidade, o que necessariamente é inerente à vida na sua essência, né? Como é que a gente pode fazer para que tudo isso, essas percepções, eu achei fantástico quando você falou, não é doente de doença, é doente, né, do ser da pessoa, né? Então, como fazer a diferença no comum denominador das pessoas para que elas possam mudar seus percursos pessoais, né? Então, essa pesquisa, você fala de um projeto triádico, é uma pesquisa que não fica na pesquisa per se, mas ela traz internamente à pesquisa um movimento, uma provocação para um mudar de olhar para a cidade, e não só para a cidade. A cidade é uma manifestação, como qualquer outra, da organização social. Mas como que a gente pode fazer para que essa riqueza inerente a essa pesquisa faça diferença no comum denominador das pessoas? Porque eu sempre tenho essa preocupação, coloquei isso em outros momentos. Quantas pessoas estamos aqui? Quantas pessoas fazemos parte do CETRAS? Mesmo planetariamente, quantas? Tem zilhões, né, de pessoas que poderiam, digamos, usufruir e ser beneficiadas por isso. Então, é um pouco essa a pergunta, questionamento, provocação, sei lá. Obrigada. CAF, Márcia. Isso. Ana, Tá, deixa eu ler os Mas minutos então, aqui. calma, não vou eu não estou achando a mãozinha para levantar. Sabia, né? Tinha, ixi, acho que é Eu. Antes do CAF da Márcia, porque eu queria incluí-los Aqui. nesse complemento que eu vou fazer com a Mônica. Eu me lembro de ter respondido à pesquisa, de ter recebido os resultados, né? Porque as pessoas que participaram receberam a tabulação dos resultados, e me lembro perfeitamente do meu encantamento com tudo aquilo. E isso reverbera no meu coração até hoje, né? Então, eu não sei como é que eles vão responder a sua questão, Mônica, mas eu diria assim que a partir de ter participado da pesquisa, de ter refletido nas questões propostas, de ter acompanhado a tabulação e de ter publicado esse material no Face do CETRANS, o que estimulou algumas outras pessoas a pensarem nisso, né? Eu penso que esse trabalho mudou muito a minha forma de caminhar, porque ele veio em complemento a um estudo que eu estava fazendo com as pedagogias do Daniel, né? E, de repente, essas duas coisas se aproximaram, essas duas coisas se corresponderam, pelo menos para mim. Então, tanto um trabalho, como é o do Daniel, como esse do Megalotropia, para mim tem um profundo significado de abertura, de futuro devir, né? Não é futuro que a gente fica sonhando. O que eu posso fazer para que alguma dessas coisas aconteçam aqui na minha cidade, onde eu estou? E então, completando um pouquinho o que a Mônica propôs, ampliando um pouquinho isso, eu gostaria de perguntar para o CAF e para a Márcia como eles se sentem hoje de ter feito, né, de ter participado de um trabalho tão, para mim, grandioso. Esse trabalho foi grandioso, independente do resultado prático que ele possa ter, mas sim do processo de experiência que ele proporcionou para quem fez, para quem respondeu e para quem pôde refletir sobre ele. Posso falar alguma coisa? Márcia, depois você fala, então. Bom, Adriana, antes de mais nada, muito obrigado. A sua apresentação foi muito linda e a gente se sente assim bastante
muito bem representado dentro do que você nos colocou e enriqueceu ainda mais a perspectiva que a gente vai formando do trabalho dentro do grupo. Mais especificamente sobre a pergunta, acho que eu não tenho uma resposta assim muito definitiva, porque ela é muito complexa, ela abarca muitas vertentes. A experiência sobre a pesquisa em si, né? Então, nós nos debruçamos naquele período que nós também entramos na pandemia, o processo de entropia também nos atingiu, né? Então, nós, enquanto estávamos pesquisando, estávamos sofrendo os temas que a gente colocou para esses participantes, 130 participantes, né? E todo o nosso estudo, pesquisamos assim tudo que estava sendo publicado, né, que chegou ao nosso alcance, tanto aqui na Europa, no Brasil, organizações de pesquisadores independentes, para selecionar aqueles temas com foco mais na questão experiencial, né? Ao invés de fazer uma pesquisa naquele formalismo de opções fechadas, a gente procurou expandir. Então, a própria natureza desse estudo, ele nos coloca a dificuldade que vocês estão levantando. O que fazer com todo este volume de informações, de contribuições, né? Muito mais do que informação. São contribuições da experiência de cada um. E essas contribuições são cheias de contraditórios, né? Porque muitas coisas que nos foram ditas há 2 anos ainda estão reverberando e foram antecipadas pela generosidade e pelo compromisso, né? Que alguns de vocês participaram e mais 100 e tantas pessoas. Contradições que foram antecipadas. Havia ali, assim, muita coisa sendo aprendida no período da pandemia, sendo experimentada conforme dificuldades dentro de casa, dificuldades financeiras, o trabalho híbrido, a educação, contemplar a natureza pela sua janela e vislumbrar um espaço cívico, um espaço urbano mais justo, com mais sustentabilidade. Ao mesmo tempo, o mesmo grupo se mostrava cético que, após um controle da pandemia, nós todos voltaríamos a repetir os comportamentos anteriores, de forma que, e isso tem depoimentos muito lindos, assim, mostrando que, olha, a gente é um pouco cético de que essas mudanças que a gente gostaria de ver acontecido, que eu estou aprendendo, as pessoas foram honestas no sentido de falar, a gente está aprendendo assim, a ter este olhar, mas eu não sei se depois as minhas prioridades cotidianas não estarão à frente e me impedirão de implementar aquilo que eu estou aprendendo. Então, uma falta de conexão entre um aprendizado muito profundo, uma expectativa de experienciar a cidade de forma diferente e, ao mesmo tempo, um certo ceticismo sobre o todo, a organização social, né? E a Márcia depois até estávamos falando há poucos dias sobre aumento da desigualdade, as pessoas, ainda naquela época não se falava em inteligência artificial desta forma, mas 30%, ou provavelmente por volta disso, dos participantes já esperavam assim uma automação vindo na pegada da pandemia e que mudaria a forma de trabalho, de organização e também que os mais vulneráveis estariam até mais vulneráveis, ainda que, durante a pandemia, todos estivessem imbuídos de um espírito um pouco mais altruísta de ajudar o próximo, mas, logo depois, isso não veria. Quanto aos aspectos de ocupação do espaço urbano, esse plano de ocupação do espaço urbano que a gente viu ser publicado apenas confirma, né, as dificuldades, porque as pessoas queriam que os comércios locais tivessem mais movimento, que as praças, que aquilo que existia no seu bairro fosse mais preservado.
E a gente está vendo o oposto disso acontecer, pelo menos em São Paulo, pelo que eu leio daqui. Eu moro na Europa, né? Então não estou tão atualizado como vocês. Mas vendo a ocupação do espaço urbano em São Paulo, com esses mega edifícios e as pessoas, as famílias e negócios locais sendo tirados do seu centro, né? Então isso modifica a experiência, porque chega um novo grupo, né? Uma nova arquitetura social. Eu divaguei um pouco exatamente para escapar da colocação, talvez, porque nós não temos uma resposta, né? A gente tem se debatido ainda sobre esse conteúdo do que fazer com tudo isso que a gente aprendeu, né? Márcia, você me ajuda um pouco aí. É, então, a experiência que eu tive, né, com o Centro de Referência da Dança, é, foi uma experiência de muito contato com a cidade, sabe? Nossa busca, a gente chamava o nosso grupo, né? E a gente estava estudando lá, né? E ali fica na Praça Ramos de Azevedo, não sei se é referência para alguém, mas era a antiga escola de bailados do Municipal, que agora está na Praça das Artes, né? Então, a gente estava estudando lá no Centro de Referência da Dança, que tem toda uma abertura para todas as linguagens possíveis e imagináveis de dança, né? Então, deixou de ser um espaço só focado no balé clássico, né? E passou a ser um espaço de inclusão, né? É, então, o grupo que eu estava, nós estávamos pesquisando e estávamos buscando como intérpretes, como performers. A gente também não gosta dos nomes, então a gente fica mudando esses nomes, a gente não gosta dos rótulos. É, Era interagir com a cidade, né? Então, o nosso desejo era ir para a rua, era sair de dentro das salas de dança, do Centro de Referência da Dança, e estar na cidade. E interagir com a cidade, com as pessoas e tudo isso. Bom, claro, veio o lockdown, nada mais era possível, né? Em relação ao projeto do CRD, a gente pensa em repetir algumas experiências, mas, ao mesmo tempo, com a situação atual, da cidade, a gente tem até medo, mas a gente pensa, a gente tem uns planos de tentar fazer novamente essa nossa transurbância, eu acho que é a palavra que a Adriana usou, né? É, Enfim, eu também, assim como o CAF, eu tenho mais perguntas do que respostas, né? É, eu acredito que a, a, a crise econômica é soberana, né? Assim, o que eu vejo aqui no meu bairro, na minha região, no centro da cidade, é uma situação extrema mesmo. A gente chegou a cogitar, né? Eu acho que a gente já, né, no Megalotropia, a gente já imaginava que isso poderia vir a acontecer, né? E, de fato, infelizmente, aconteceu, né? Então, assim, eu vejo que existe um movimento de retomada da vida, né, cotidiana. As pessoas querem estar na rua, as pessoas querem estar nas praças, as pessoas querem ir numa feira, tudo isso as pessoas querem. Só que agora as pessoas têm muito medo, né? Muito medo da violência urbana, muito medo, muito medo. Então, assim, aqui perto de casa tem a gangue do celular, coisas assim, sabe? Então, é isso, né? Existe o desejo de estar na cidade, seja dia, seja à noite, a qualquer momento, mas é como se São Paulo inteira estivesse sei lá, não sei nem qual palavra usar, né? E imagino que quem vive em São Paulo sente a mesma coisa, né? E acho que é isso. Talvez o resquício que eu observo como extremamente pesado é esse aumento da desigualdade social brutal, né? Então, ao mesmo tempo que todo mundo descobriu que é possível trabalhar de casa, que é possível administrar seu tempo de uma maneira diferente,
enfim, que existem muitas possibilidades, isso também afetou de uma maneira assim, redução de salários, redução de jornada de trabalho, desemprego. Eu penso muito nesses efeitos, sabe? Mas é isso, eu tenho mais perguntas do que respostas. Acho que eu já falei demais. Juarez, você vai querer fazer uma pergunta? Não, eu que achei. Não, querida, eu escrevi que realmente também fiquei curioso para saber isso que os colegas estão comentando, como o que aconteceu com eles, né, o que os inspirou para a pesquisa e como eles estão. É isso que eles estão comentando. Muito obrigado. Bom, gente, acho que a gente encerrou. Ele, você quer falar alguma coisa? Eu acho que com todas essas colocações, acho que ficou bem claro, né? Como que é você na cidade, a cidade em você. E também eu achei interessante como que a conversa foi se organizando para a gente percebendo essa simultaneidade em níveis que permitem, em diferentes níveis, mas que permitem movimentos, né? Possibilidades. Então, assim, é um grupo que absorveu muitas coisas, mas isso, tendo em vista a conexão com os diferentes níveis, com os diferentes contextos, vai também gerando um movimento muito interessante. Isso é o que ficou para mim, tá, Adriana? Mas eu achei assim muito interessante perceber como que isso trouxe para nós aqui, né? Nossa, o que aconteceu com aqueles que participaram, as nossas reflexões e como que isso se, vamos dizer, se reverbera no todo, ainda que não seja tão claramente identificado, não é? Então isso ficou para mim, tá bom? Bom, Vitória, Falar alguma Adriana. coisa antes de encerrar? sim. Bom, o que me vem é que na nossa existência temos possibilidades. E sigamos firmes. O fato de poder estar juntos, de refletir, de participar em projetos, dá essa força, que ela não deve deixar de existir. Então, sigamos e cada um naquilo que realiza tem esse grupo do qual em algum momento pode tocar uma porta, né, e pedir uma ajuda. Então, aqui estamos, aqui estou. Muito obrigada. 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 Lindo, maravilhoso. Acho que a Mônica quer fazer mais uma pergunta. Ela está com a mão levantada. Ela tem uma consideração mesmo. De fato, eu acabei de colocar no chat, vou ler. Poderíamos dizer, então, que há uma necessidade premente de traduzir movimentos internos de insatisfação com o que está dado. Traduzir isso em práticas ofertadas a todos e todas, utilizando projetos triádicos, linguagens tão diversas que sempre haja alguém que se identifique e pense através deles, né, buscar formas melhor de viver. Então, esse convite que você fez, Dri, é isso mesmo, né? Cada um de nós aqui no CETRANS trilha por caminhos dos mais diversos, mas todos esses caminhos se conversam, tanto na cidade como fora dela, né? Então, essa cidade, nós, às vezes, essa cidade não é uma cidade de concreto palpável, às vezes temos cidades internas
a serem desbravadas, né? Então, na medida em que cada um de nós, através da sua própria linguagem, a minha, por exemplo, está vinculada muito à educação ambiental, à sustentabilidade, à Gaia, à ecologia integral, por isso me afino muito com o Daniel, mas cada um de nós trilha seu próprio caminho. Então, que a gente esteja muito atento, né, a essa possibilidade de apresentar linguagens, formatos com os quais alguém se identifique e esse alguém sinta que, através da gente, há uma porta aberta na qual ele pode se ancorar, se aninhar, enfim, buscando soluções, buscando respostas. Então, por isso que eu, quando me coloquei na primeira vez, falei que mais que pergunta era uma provocação, que sempre me perturba, né? Nesta bolha que nós somos, como fazer que essa bolha sirva para os outros? Faz muito tempo atrás eu li um livro e um trechinho que primeiro me incomodou, e depois falei, não, tá certo, temos que ter cuidado com a luxúria, né? Espiritual, ou com a luxúria intelectual, com a luxúria epistêmica. Então, esse gosto, esse prazer pela construção, mas o que traz de concreto isso para quem está com fome na porta da minha casa? Isso é o que me perturba, me incomoda. Então, gratidão, gratidão a todos vocês. Passo a palavra. Bom, acho que a gente pode encerrar, então. Eu gravei, depois vocês podem rever essas reflexões, as imagens que foram tão belas, né? Então, acho que podemos ficar por aqui. E aguardamos vocês nos próximos encontros, em setembro, em outubro, que terão outros, né? Sempre na última, no caso, a gente já marcou na última quarta-feira de setembro e na última de outubro. Tá? Muito obrigada pela presença. Tá bom? Boa noite. Obrigado. Obrigado, Adriana. Bom ver vocês. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Obrigada, Tchau, obrigada. obrigada, valeu, 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 Obrigada. valeu. Boa Obrigadão. noite. Obrigado. Boa noite, obrigada, muito obrigada Boa também.